O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres em todo o mundo. Se o câncer de mama for identificado ainda no começo, a chance de cura chega a 95%. Por isso, é tão importante fazer o autoexame, se tocar, fazer a mamografia a cada 2 anos entre os 50 e 69 anos e de sempre passar com o seu médico. A Rede São Paulo Saudável preparou um especial sobre esse tema. Você vai conhecer agora como é possível diagnosticar o câncer de mama e ainda como é o tratamento no SUS da cidade de São Paulo. Nesse processo, conversamos com especialistas para nos explicar tudo sobre a doença. Nós conhecemos também histórias de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e estão em tratamento, como aquelas que já estão quase curadas. Então, o câncer de mama, na realidade, é uma alteração celular que ocorre quando as células começam a se proliferar de uma forma desordenada e sem controle. Essa multiplicação, essa proliferação de células desordenadas, ela faz o quê? Invasão dos tecidos vizinhos. Nesse tipo de doença, os homens representam apenas 1% do total de casos. Não é à toa que o público feminino é o foco de campanhas quando o assunto é o câncer de mama, como o Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce. Além disso, é preciso que elas conheçam o corpo e façam regularmente o chamado autoexame. Eu descobri o diagnóstico foi por autopalpação, né? Que eu acho muito importante para as pacientes estarem fazendo a sua palpação diária, né, pelo menos semanal, para poder descobrir um nódulo. Habitualmente, a mulher ela vai sentir um nódulo na mama. Esse nódulo, as características mais frequentes são o quê? É um nódulo endurecido, irregular, né, pouco móvel, que às vezes causa retração da pele, né? Então a pele entra, ela pode ter, além disso, alteração da pele, a pele pode ficar com uma característica de casca de laranja, tá? Vermelhidão ou edema da pele. Junto a isso, ela pode também ter o quê? O fluxo papilar, que é a saída de secreção. Esse líquido, sanguinolento ou água de rocha, ele é um líquido suspeito para câncer de mama. O Dr. Guerino, no entanto, alerta: nem sempre o nódulo é sinônimo de câncer. Foi o que aconteceu com a Rose, que sentiu algo diferente na mama quando foi dormir. Ele era tão incômodo que eu passei a mão na cama para tirar a pedra que estava me cutucando. Eu conto isso porque, de fato, eu deitei e aquilo me cutucou. Eu levantei e passei a mão na cama. Tinha alguma coisa me cutucando. Preocupada, a advogada procurou ajuda profissional e fez todos os exames prescritos. Enquanto aguardava ansiosa pelos resultados, Rose conta que foi até a cozinha comer algo para se distrair. Quando eu peguei a maçã, ela tinha um amassadinho. E nesse amassadinho eu automaticamente peguei a faca e arranquei aquilo fora. E quando eu fiz isso, a mensagem chegou assim, clara, né? Se você é capaz de recuperar a maçã, por que não você? No caso da Rose, o incômodo que ela sentia no seio, o famoso nódulo, não foi diagnosticado como câncer de mama. Mas para chegar até esse resultado, assim como todas as mulheres, a advogada precisou passar por algumas etapas, que foram desde a consulta até a realização de diversos exames. O mais importante deles é a mamografia. Ela identifica lesões ainda não palpáveis, esse é o grande diferencial, porque quanto mais cedo se diagnostica o câncer de mama, melhor a eficácia do tratamento e evitar, então, a morte da mulher por conta do câncer. É importante que todas as mulheres entre os 50 e 69 anos façam a mamografia a cada 2 anos. Antes dessa faixa etária, a realização do exame deve ser discutida com o médico. Ela pode ser utilizada quando o paciente tem um histórico familiar de câncer de mama em idade precoce, por exemplo.
O problema é que muitas mulheres deixam de fazer a mamografia por medo de descobrirem algo que não querem saber ou até mesmo por conta da dor. Mas é preciso deixar isso de lado e cuidar da saúde. A dor é um pouco relativa, que depende muito de paciente para paciente. Depende da densidade da mama, se estiver no período menstrual, se nunca amamentou, se estiver fazendo reposição hormonal. Nesses casos dói sim, mas na maioria das vezes não dói não. É um pouco cômodo, mas não dói. A mamografia pode ser feita em diversas unidades de saúde da cidade de São Paulo, como em alguns novos hospitais dia da Rede Hora Certa e também em algumas UBSs. Aqui na Unidade Básica de Saúde do Jardim Nélia, que fica na zona leste da capital, por exemplo, o exame já faz parte da rotina das pacientes. É importante fazer para prevenir, porque quando descobre no começo tem tratamento e quando descobre que está avançado não adianta. Acaba perdendo a mama e até morrendo. Quando a mamografia apresentar um resultado alterado, o médico solicita a realização de outros exames complementares, como a ultrassonografia e a biópsia, que pode ser de 2 tipos, de agulha fina, a chamada PAF, em casos de lesões císticas. Há também a corbiópsia, para lesões mais sólidas, em que se retira um fragmento maior com essa pistola. Então, a biópsia é fundamental no diagnóstico, né, e na diferenciação e na caracterização da lesão. Se é uma lesão benigna, se é maligna, que tipo de lesão é. E a partir daí, você conseguir indicar a paciente já para um serviço de referência, de oncologia. A partir desse exame, desse resultado, você pode dar direção para a paciente. Feito todos os exames, o médico analisará os resultados. Caso identificado o câncer de mama, o tratamento logo é iniciado. Cada caso tem suas particularidades, mas a quimioterapia é usada em grande parte dos tratamentos. Nas pacientes que têm uma lesão maior, por exemplo, a quimio é indicada com o objetivo de tentar diminuir o tumor e, assim, remover o mínimo possível da mama. Já as mulheres que têm uma lesão menor podem ir direto para a cirurgia, que pode ser de 2 tipos. Os 2 tipos básicos de cirurgia de mama são cirurgias conservadoras, que tiram uma parte só da mama. Tem vários nomes que se dá para isso, ressecção segmentar ou quadrantectomia. E tem as cirurgias mais radicais, são as mastectomias, que você retira a mama. O Dr. Luiz Bevilacqua reforça que em ambos os casos de cirurgia, a reconstrução mamária é feita já durante a retirada do nódulo maligno. É claro que isso depende de paciente para paciente, mas é uma forma da mulher se tratar e não perder a autoestima. O procedimento é, inclusive, realizado no AC Camargo, hospital privado parceiro do SUS da capital paulista. Outro parceiro do Sistema Único de Saúde da cidade de São Paulo no tratamento do câncer de mama é o IBCC, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Na unidade, as pacientes têm acesso, por exemplo, à quimioterapia. A quimio é um soro, né, em que as pacientes recebem em clínicas ou em hospitais. Nesse soro contém que é um agente quimioterápico, e esse agente quimioterápico ele vai atuar diretamente nas células tumorais, diminuindo a multiplicação dessas células. Entretanto, o quimioterápico atua também em células saudáveis que estão se multiplicando. Daí os efeitos colaterais de alguns quimioterápicos, como o enjoo, o vômito, a queda do cabelo, a queda das unhas. Mas não são todos os casos que a paciente tem esses efeitos colaterais. Muitos dos pacientes com as medicações atualmente disponíveis não apresentam enjoo, vômitos, então podem até apresentar queda de cabelo, que infelizmente as armas para combater esse sintoma, infelizmente, são muito poucas. É um tratamento difícil, mas a gente toma coragem, porque é uma questão de vida, né? Você quer viver de toda forma, né? Você sabe o que vai acontecer, você se aborrece, fica triste, mas isso tudo passa, né? O cabelo, que a gente acha que é muito importante, não é, né? Porque o que é mais importante é a vida da gente, né? Feita a cirurgia e a quimioterapia, antes ou depois do procedimento de retirada de parte ou de toda a mama, chega a hora da radioterapia,
que também é indicada de acordo com cada caso. O papel da radioterapia é diminuir a chance da doença voltar na própria mama. Então, se a paciente foi submetida a uma cirurgia que a gente chama conservadora, ou seja, fez uma cirurgia para retirada do tumor, mas não foi necessário retirar toda a mama, aquela mama que resta tem um risco um pouco maior de ter uma recorrência da doença. Para diminuir esse risco, é feito a radioterapia. A Sandra, por exemplo, faz o tratamento do câncer de mama aqui no IBCC. Ela conta que descobriu o tumor no ano passado, enquanto fazia o autoexame. Eu comecei a tomar banho, eu comecei a sentir um nódulo. Aí esse nódulo ficou meio saliente. Eu sempre perguntava para o meu esposo e para minha mãe, para minha mãe, olha, está uma coisa estranha no meu seio. Ai, tá, nossa, que coisa estranha. Eu falei assim, não é nada. Todo mundo fala, não é nada, não é nada. Eu falei, mas eu não nasci com isso, tem alguma coisa estranha. A corretora não perdeu tempo e logo procurou um profissional. Identificado o câncer de mama, Sandra já até fez a cirurgia e agora está na fase de radioterapia no final do tratamento. Cheguei aqui, as portas só foram se abrindo para mim. Esse hospital aqui foi uma mãe maravilhosa. Olha, não tenho o que falar desse hospital, gente. Não tem, isso aqui foi tudo para mim. Feito todo esse processo, a mulher precisa continuar o acompanhamento médico com o seu mastologista e o oncologista. É dessa forma que o profissional consegue ver se o câncer voltou ou se a mulher já pode ser considerada curada. Você vai falar que ela está curada a partir dos 5, 10 anos, né? Mas sempre você vai estar acompanhando. Nos primeiros 3 anos, o acompanhamento ele é mais intenso, ele deve ser a cada 3 meses. No 4º ano, a cada 6 meses, e no 5º ano já pode começar a ser anual. Depois de 5 anos, a chance da doença recair, embora exista, ela diminui bastante. Então a chance de cura já é muito maior. De maneira geral, 80%, 90% das vezes o câncer é curável, pode-se assim dizer. Você pega uns tumores muito iniciais, aqueles tumores que não invadem, 99,8% das pacientes estão curadas. É por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Quanto antes descobrir, mais chance de cura. Campanhas e atividades que levam essa mensagem para a população fazem toda a diferença na vida das mulheres. Então, o papel da unidade, ele não é só na identificação, ele trabalha com a identificação, né, com a prevenção, a identificação e o acompanhamento dessa mulher. É o caso da UBS Vila Pirituba, que fica na zona norte da cidade. Aqui, uma equipe de profissionais reúne a mulherada para conversar sobre o câncer de mama e tirar dúvidas sobre o assunto. O papo é super descontraído e o objetivo é aproximar a paciente da unidade. Essa proximidade com a população, ela gera benefícios para a população e para a gente, porque a nossa intenção não é seguir esses pacientes. Então, tendo essa proximidade, eu vou conhecer toda a história daquela família. Então, facilita muito. Até para a gente prever alguns diagnósticos, ajuda bastante. O grupo de orientação conta com esse painel didático, que mostra para as mulheres o que elas devem observar no seio, como tamanho, formato, textura e até secreções. Assim, elas podem levar esse conhecimento para casa e se lembrarem de fazer o autoexame. Não sei se vocês têm o hábito, mas costumem passa a ter esse hábito, a se olhar, entendeu? Chegar em casa, tomar um banho, olha no espelho como é a sua mama. O câncer de mama tem cura. Por isso, faça sua mamografia regularmente e não deixe de passar com seu médico. Se diagnosticado o câncer, você pode contar com o SUS da cidade de São Paulo. Se toque, conheça o seu corpo e tenha uma vida com mais saúde. Tem que se tocar, sabe? Fazer o autoexame em casa, sabe? Sentir alguma coisinha, procurar um médico, procurar um mastologista. A gente tem que conhecer o nosso próprio corpo, até mesmo depois da menstruação, né? Que a gente está mais sensível. Então, assim, sempre procurar um médico, independente do histórico que se tenha. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é muito importante acho que quando descoberto no começo, a chance de cura ela é maior. Sempre fui cuidadosa comigo, né? Mas a gente, às vezes, por uma questão de vida corrida, de ordens pessoais, a gente acaba se esquecendo. E não pode, a mulher não pode se esquecer nunca. Sempre ela em primeiro lugar, né?